Senhoras, senhores, muita luz, muita paz em nossos corações. Nosso querido amigo e amiga que nos acompanha pode estar perguntando por que o Homero Robert Filho está fazendo uma live essa hora? Por um fator muito simples, por uma necessidade atendida de falar da educação da criança e o seu reflexo no amanhã. Todos que estão vindo, sejam muito bem-vindos. Homero Robert Filho, psicanalista e evangelizador, dedicando nesse momento palavras da alma, com toda humildade, junto à equipe espiritual Dr. Bezerra de Menezes. Boa noite, muito obrigado. Boa noite. Toda criança, boa noite, querida. Deus abençoe. Muito obrigado. Toda criança tem uma sensibilidade. Mas a criança em si, atestam os psicologistas, não apresenta problema. Muito obrigado. Deus abençoe que está chegando agora. Obrigado, vovó. Deus abençoe. A criança representa a atmosfera psíquica do lar onde ela vive. Então é muito importante nós analisarmos que quando uma criança nos chega pedindo os pais que faça tratamento psíquico com ela, o tratamento psicológico, não é a criança em si que apresenta o problema. Porque a criança, na sua essência, não tem ainda as cerebrinas mentais que desenvolvam uma psicopatologia. A criança, então, reflete a energia do lar. A forma como os pais convivem, como os irmãos partilham das suas intimidades, dos seus momentos. Toda criança, e isso eu digo de cada um de nós, todos nós quando fomos crianças, todos nós que convivemos com crianças, devemos atender algumas especificidades sobre a educação infantil e como isso reflete na vida odierna e na criança do amanhã. Boa noite, querida irmã Vani, boa noite, abençoada noite para todos, muita luz e muita paz. Veja bem, vamos enumerar os fatos. Uma criança que nasceu num lar onde os pais, infelizmente, muitas vezes por causa do vício da bebida, por causa do vício do tabagismo, ou por algum problema de convívio ou de violência doméstica, não recebeu o amor devido que deveria receber. Boa noite, querida, Deus abençoe. Numa situação conflitante entre os irmãos, o que pode representar isso na psique dessa criança quando se tornar um adulto? Pode representar uma ruptura na autoafirmação. Seria uma daquelas pessoas que se sentem perseguidas, se sentem incapazes de confiar no outro, por falência de amor quando eram jovens, quando eram tenras de idade. Então é aquele adulto que foi a criança que não recebeu um amor, um carinho, que era tratada com rispidez, que a encaminhavam para, muitas vezes, ir até o mercado, comprar mantimentos do vício para os pais. Aquela criança que andava, isso na década de 80, 90, com uma garrafa engradada embaixo do braço, porque não recebia o amor. Então ela cresce com aquela dor, e ela não consegue, Deus abençoe a todos, muito obrigado, e ela não consegue interagir com a energia do meio, e nem confiar nas outras pessoas, porque ela se sentiu uma criança abandonada, uma criança balda de carinho, de amor. Então qual é a psicoterapia para adultos que foram crianças nesse sentido? Trabalhar a constelação familiar. O que é a constelação familiar? Constelação familiar é um método utilizado por Bert Hellinger, foi um terapeuta, teólogo, psicanalista. A constelação familiar, eu vou dar um exemplo, isso fazendo virtualmente. Você toma aqui uma pessoa, né?
que seria a pessoa que está sendo constelada. E você coloca pequenos artifícios, bonecos talvez, ou alguns artefatos que simbolizam o seu pai e a sua mãe. E nesse momento, obrigado, Deus abençoe. Nós vamos utilizar nesse momento de alguém que está vendo nosso vídeo aqui ao vivo como exemplo. Por favor, se você estivesse vendo a pessoa que está do meu lado, o seu pai ou a sua mãe nesse momento, então nesse instante você está sentindo a energia vigorando no teu organismo. Você está sentindo a eletricidade da infância nesse momento. Então, se você está olhando para o seu pai e nesse momento você não abaixa a cabeça ou você não tira os olhos dessa direção, é um indício muito grande que você já o perdoou, que você já conseguiu constelar isso dentro de si. Porém, você precisa olhar além do que está na superfície e olhar para o profundo. E nesse profundo que você está olhando, você começa a entender a alma do outro, a alma daquele que te feriu talvez por falta de carinho, de afeto. E nesse momento então você repetindo comigo, eu perdoo meu pai. Você pode repetir? Eu perdoo meu pai. Muito bem, você que está me assistindo na imagem figurativa do pai, eu perdoo meu pai. E nesse momento que você diz, eu perdoo o meu pai, você retira de dentro de si inúmeras sedimentações psíquicas negativas, de tal forma que você alivia sua alma para encontrar um recôndito mais feliz. E principalmente para ter autoafirmação. Você começa então a ter coragem de ir em encontro aos desafios da vida. Muitas pessoas dizem, como por exemplo Psicologia Budapeste, que a criança, quando não conseguiu receber uma educação que forme nela a essência para lidar com os desafios, quando ela vai para a escola, ela tem déficit de atenção, TDAH, déficit de atenção, porque ela não está conseguindo interagir com os desafios, porque traz essa falência dentro de si, traz essa dor dentro da sua alma. Mas vamos continuar com a nossa constelação familiar, com os voluntários que estão aqui na minha frente, aqui na nossa sede do tratamento, do equipe espiritual Dr. Bezerra de Menezes. Veja bem, agora eu vou utilizar a figura de uma mãe, a mãe biológica, a mãe que nos trouxe ao mundo. Nesse momento eu peço aos nossos voluntários aqui do lado, você visualizando a sua mãe, o que você diria para ela nesse momento? Qualquer coisa. Você, meu amigo, o que você diria para ela? Só quero minha mãe poder superar a sua força e poder batalhar a vida. Muito bem. Nosso voluntário disse, eu gostaria que a minha mãe superasse a sua dor e retornasse à vida. Então isso é um atendimento profundo da alma. Você está ressignificando a sua dor. Porque Dr. Carl Gustav Jung, psiquiatra suíço de Zurique, falava que a mãe é chamada ânima, a alma da essência da criança. Então, quando a criança consegue perdoar a sua mãe, você que está me assistindo do outro lado da tela, quando você diz para sua mãe, eu te perdoo, pelo mal que talvez tu me fizeste, pela dor que tu me infligiste, eu te perdoo. Então, nesse momento, você tira escamas de dor do seu psiquismo e reflete numa vida transformada em equilíbrio emocional. Quando falta a mãe ou falta o pai, e nós não nos referimos apenas em processos biológicos, mas em papéis educativos, quando faltar a mãe, faltar o pai, essa criança nesse momento precisa de alguém que lhe dê muito amor, precisa de alguém que lhe transforme a essência com amor, precisa de alguém que faça o papel de quem a ame. Então, nesse ponto da vida, nós vamos falar agora da criança que talvez cresça